Sejam todos bem-vindos ao Hub ABDH, dentro da Feira Hospitalar 2024. Eu sou o professor Marcelo Boegger e estarei aqui conduzindo uma entrevista com nada mais nada menos do que nossa querida Adriana Hanse, sobre o tema ESG. Seja muito bem-vinda, Adriana, ao nosso Hub ABDH. É um prazer, queria agradecer o espaço para falar sobre esse tema que é tão pungente, que é o ESG, focado no setor hospitalar, né? A gente vem atuando aí nos últimos 18 anos na área de construção sustentável pelo CTE, e a gente respira essa temática da sustentabilidade há muito tempo, e poder dividir um pouquinho disso para essa realidade, para esse setor, na realidade é um privilégio. Que bom que você está aqui. Esse é um tema que interessa a administradores, interessa a gestores, interessa a arquitetos, a quem faz projeto, a quem operacionaliza eles, quem compra. Então, é um assunto transversal e eu acho que nos últimos tempos esse assunto veio à pauta de reuniões, né, estratégica, e tem muito ainda gente querendo pegar carona nisso, mas sem de fato uma proposta mais robusta ou mais estruturada. Como que você vê isso hoje no mundo hospitalar? É, acontece que, obviamente, que o mundo hospitalar ele tem já uma complexidade em si pela sua operação, pelas dificuldades. A gente passou por uma pandemia nunca antes vista, né, recentemente. Então, é um setor que está tendo que lidar com uma série de fatores que, obviamente, as mudanças climáticas, na realidade, só têm agregado complexidade dentro desse contexto. Então, quando a gente fala de ESG, eu falo que talvez exista muito mais uma falta de conhecimento e uma falta de capacitação profissional, desde as fases de graduação até cursos de pós-graduação, do que às vezes uma maldade ou qualquer coisa dessa natureza. Então, dentro do setor hospitalar, o que eu vejo é que é um setor que está aprendendo e está começando a ver isso, especialmente depois da pandemia, com um olhar mais carinhoso e cuidadoso sob o ponto de vista de negócio e sob o ponto de vista de risco, né? Porque eu acho que quando a gente trata o ESG, a gente está tratando oportunidade e gestão de risco dentro do entendimento em que esses aspectos ambientais, climáticos, eles estão trazendo para a gente. E aí entra na implicação de compras, né? Quando se faz uma. A gente acabou de estar em congresso, que você brilhantemente palestrou, e a gente viu em outras palestras, inclusive, a ideia de olhar para compras estruturadas de uma maneira padronizada. E aí, o que a gente coloca para dentro na especificação, muitas vezes dialoga com custo. Uma edificação, ah, pensando nas premissas ambientais adequadas, que vai desde torneira até mesmo piso e passando por todas as implicações de serviços, você acredita que ele é mais caro na aquisição e compensa no consumo, ou nem sempre essa regra vale? Nem sempre essa regra vale. É lógico que tudo depende de qual que é o padrão original que que aquela linha de hospitalar tem, né? E qual que é o esforço que ela vai ter que implicar no desenvolvimento do projeto. Mas a gente trabalhando com inteligência, desde o início da concepção arquitetônica, a gente consegue resultados brilhantes, né? E é bem isso, a gente tem que trabalhar primeiro da concepção arquitetônica, entendendo, por exemplo, carga térmica de envoltória, o como que a gente pode trabalhar de uma forma inteligente a arquitetura para, por exemplo, reduzir a necessidade de tamanho de sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado a gente vai precisar, mas a gente consegue otimizar, às vezes, muito o tamanho do sistema, e daí essa otimização em tamanho pode trazer um budget para a gente investir num equipamento melhor, investir numa tecnologia, investir numa automação. Então, se a gente trabalha com a inteligência desde a concepção de projeto, a gente consegue agregar muita solução, consegue agregar muito resultado. E, na realidade, o setor hospitalar ele tem uma oportunidade gigantesca, em função do seu tamanho, de influenciar o fornecedor, né? Então, se a gente também parte de uma premissa onde eu tenho critérios de suprimentos claros, em que eu provoco os meus fornecedores a me darem mais informação, a trazerem mais diferencial, eu estou impactando, querendo ou não, positivamente o setor, e estou trazendo a indústria como um todo, e estou trazendo esse resultado para o meu ativo, né, para o meu espaço. Mas em termos de iniciativa, por exemplo, além da questão evidente, né, de material, da matéria-prima, entre outras coisas, geração de resíduo, você comentou a questão de logística reversa e de outros componentes que poderiam ser olhados. Quais são as tendências ou o que quem está nos ouvindo deveria observar com mais atenção? É. Eu acho que para cada produto existe uma característica que é mais fundamental da gente olhar. Então,
Obviamente que a gente parte do entendimento da durabilidade, do compromisso daquela empresa, dos aspectos técnicos e ambientais, e obviamente do compromisso que essa empresa tem com o pós a pós-venda, né, com a operação, com a Utilização. utilização daquele produto, com a logística reversa, com o serviço de assistência, então tudo está amarrado, né. Eu gosto de brincar que, assim, quando você tem uma empresa, o mercado, por exemplo, dá 5 anos de garantia, uma empresa vai lá e dá 10, isso já é um sinal positivo de alerta, porque se ela compra, né, se ela fala assim: "Olha, o banco, na realidade, 10 anos de garantia", alguma coisa ela está fazendo para conseguir efetivar um melhor uso, e que acaba gerando um menor custo operacional, né, também dentro da nosso dia a dia, hospitalar. Então, quando a gente trata todos esses pontos e para cada material, para cada finalidade, a gente tem uma característica que acaba sendo mais relevante do que outra, a gente precisa entender quais são essas características. Eu gosto sempre de trazer uma questão que é o entendimento da função daquilo que a gente está especificando, né. Então, pegando o exemplo da torneira, obviamente que a torneira a gente vai lá especificar para a gente ter uma boa higienização das mãos, que é algo fundamental no ambiente hospitalar. Mas a gente pode fazer isso consumindo muita água ou pouca água, né, sendo eficiente, pouco eficiente ou de fato eficaz, né, eu consigo ter uma boa lavagem de mão consumindo o mínimo. Então, na hora que eu entendo esse aspecto, eu entendo que a função da torneira, eu entendo qual que é a dor específica dela, eu consigo trabalhar também um aspecto ambiental dentro desse contexto, eu consigo ter uma especificação muito mais inteligente, não necessariamente agregando custo ao meu projeto. E aí, olhando para a torneira especificamente, a gente pode falar de não só tenho pias para lavar alface, tenho pias para lavar mão de médico, eu tenho pias Exatamente. em áreas de pronto-socorro, em banheiros, eu tenho pias na estrutura inteira, em chuveiros e Na área de tantos. manutenção, né, então a vazão de Claro, uma torneira de não um é tanque que igual. é para eu encher um balde, obviamente que eu não vou colocar um arejador de 1,8 para o funcionário ficar lá 5 minutos esperando encher o balde. Agora, na hora que eu estou lavando uma mão, na hora que eu estou lavando uma verdura, um alimento, que na realidade eu posso associar uma questão de pressão para eu conseguir ter uma lavagem mais rápida e mais efetiva. Então, para cada função, né, por isso que a gente olha muito para esse aspecto da função. Qual que é a função da iluminação? É gerar uma quantidade de lumens, né? Eu posso fazer isso usando uma lâmpada incandescente que vai consumir, sei lá, vai me gerar 90 lumens por watt, eu posso fazer com um LED que vai me gerar 130 lumens por watt, e daí eu consigo ter muito menos lâmpada com a mesma efetividade de iluminação sendo gerada. Então, quando a gente entende todos esses aspectos, a gente vai alcançando performances que vão melhorando o nosso aspecto ambiental e trazendo resultado, fundamentalmente traz resultado para a nossa qualidade, da edificação, né, da Perfeito. operação. Você comentou, que, por exemplo, iniciativas com biofilia, de projetos que olhem para a questão de natureza, o que tragam para dentro de maneira inteligente no projeto, conseguem, e tem estudos, já conheço alguns, mas você trouxe alguns mais atuais, inclusive, que demonstram redução de tempo médio de permanência por hospital, melhoria para a equipe interna de criatividade, melhoria de produtividade, de eficiência. Fala um pouco sobre isso. É. Eu gosto de começar, quando eu falo de biofilia, sobre aonde que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive numa natureza de pedra, né? Vamos assim dizer, que é o nosso ambiente urbano. Mas o homem está há alguns milhares de anos no planeta e toda a nossa, o nosso cérebro, na realidade, ainda que a gente viva em cidades e em ambientes urbanos, ele tem uma conexão muito forte com esse ambiente natural, com a floresta, com todas as características que a gente trata numa biofilia arquitetônica, do verde, dos elementos, dos tons, do caos e da ordem, né, que são algumas características. Você entra numa floresta, né, todo aquele caos organizado das plantas, que não estão em linhas retas necessariamente, né? Então, esses conceitos que nos trazem o barulho da água, o conforto e uma situação até de funcionamento dos nossos hormônios de uma forma muito mais equilibrada, né? Na hora que a gente fica num ambiente com uma luz branca, que é aquela luz que às vezes até é azul, isso gera uma variação nas características hormonais. Então, quando a gente traz isso para a arquitetura e a gente implanta soluções que faz com que o nosso corpo entenda que a gente está num ambiente mais natural, de natureza mesmo, isso reflete imediatamente na nossa capacidade de recuperação,
ação na redução de estresse, de ansiedade. Então, de fato, existem alguns estudos voltados à área hospitalar que mostram que esse ambiente com acesso à luz natural, com acesso às vistas, com vegetação próxima, isso potencializa a recuperação do paciente, reduzindo em média 1 dia de internação, reduz a percepção de dor, o estresse, fadiga, ansiedade de 10 a 20%. Então, a gente tem resultados que já são muito palpáveis e que, no final das contas, a gente hoje já até às vezes começa a sentir de uma forma quase natural, né? Quando a gente passou na pandemia o ambiente em casa, full time em casa, a gente percebeu o quanto que o ruído incomodava, o quanto um ambiente termicamente desconfortável nos atrapalha, a gente fica mais irritado, fica mais cansado. No ambiente hospitalar, a mesma coisa. E isso não só pensando para o paciente, né? A gente às vezes olha muito para o externo, mas a gente tem que pensar nessa infraestrutura, nessa qualidade de ambiente para quem é o funcionário daquele espaço, que está ali todo dia, né, que está vivendo aquele espaço num ambiente que já costuma ser estressante. Então, os estudos também apontam uma redução de turnover extremamente expressivo em ambientes hospitalares com biofilia frente a ambientes sem biofilia na retenção de talentos, né? Então, os benefícios eles estão em todas as frentes, né? Na redução do tempo de internação até a retenção de profissionais. E aí a gente entra numa linguagem até de gestão financeira, em termos Sim, de giro de leito, em termos de retenção de turnover, redução de absenteísmo, que a gente está. Que se não for pelo bem, né, que seja pelo pela bolso, né? inteligência, pelo bolso, né? Então É, também há como ter esse argumento que é sem dúvida. fortíssimo e que talvez não houvesse publicações robustas até então que começam a ser geradas porque agora já tem um tempo de empresas atuando com isso que conseguem trazer resultados. Você vê o Brasil, olhando suas experiências fora dele, na área de saúde ou mesmo fora, se você tiver confortável para falar em quais segmentos, a gente está mais avançado ou quanto a gente está ainda distante dessa métrica? É. A gente está buscando esse conhecimento. Então, existem instituições que já aplicam essas soluções há alguns anos, mas eu vejo ainda num caminho inicial de atuação, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar essa parte da educação, do conhecimento, da divulgação técnica do que pode ser feito, como pode ser feito de forma inteligente, sem uma oneração expressiva em CAPEX, que é possível, gerando, na verdade, menos CAPEX e ainda mais redução de custos operacionais, mas a gente está numa fase bastante inicial ainda. Acho que a gente tem uma oportunidade, eu gosto de tratar tudo sempre como uma oportunidade de evoluir dentro desse tema, de conseguir mais resultados positivos para trabalhar a saúde das pessoas junto com a saúde do planeta. Eu vejo assim, as empresas começam a ter gestores responsáveis por essa área, muitas vezes, ou companhias de capital aberto têm que mostrar relatório de impacto de meio ambiente, tem que ter demonstrações, mas muitas vezes se olha muito para consumo, então de quilowatt-hora ou de metro cúbico paciente dia, ou de geração de resíduo sólido ou infectante. São atuações concretas onde você vê, você pesa e objetivamente você vê o quanto que melhora, né? O resto ingesta de alimentação, e tem vários pontos que a gente pode trabalhar em consumo. Mas muitas vezes, quando a gente fala de CAPEX, às vezes esta visão de projeto, eu acho que ainda é algo que agora começa, andando pela feira, você vai encontrar muitas oportunidades, né, de empresas colocando isso como vantagem competitiva, mesmo hospitais se associando a essas marcas ou preterindo outras que não a tenham, né? E aí poderia falar, por exemplo, quanto que um projeto consegue recuperar, criando um investimento em CAPEX que seja mais caro, mas que consiga reduzir, por exemplo, no caso da água, o caso de, de matriz energética. Você tem algo para nos contar que consegue comprovar ou cases já sólidos suficientes para falar de payback ou de retorno de investimento? Olha, no geral, a gente tem assim retornos de investimento que giram de 1 a 2 anos. A não ser que a gente vá com uma solução, pensando no mérito da energia, quando a gente entra, por exemplo, com geração fotovoltaica em loco na edificação, que daí isso vai para 5, 6 anos, a maioria do payback, ele é um payback de muito rápido, muito curto. Quando a gente vai no setor hospitalar, o potencial de redução do payback é maior ainda, porque a gente está falando numa edificação de uso intensivo com operação 24 horas, ou seja, o nosso potencial na hora que a gente insere uma solução tecnológica que vai reduzir consumo ou vai melhorar a gestão,
fluxos, né? Isso acaba sendo potencializado porque eu tenho aquele prédio sendo usado de uma forma intensiva, diferente de um edifício corporativo que funciona das 9 às 18, fundamentalmente, né? Então, a gente tem paybacks que costumam ser muito rápidos, né? Tanto que quando a instituição, ela entende isso, acaba sendo um dos setores que mais investe em tecnologias de ponta. Predial, por exemplo, chillers de altíssimo padrão, sistemas de iluminação de altíssimo padrão, sistemas de automação, porque daí me facilita também a gestão de equipe. Então, hoje a gente consegue trabalhar com sistemas de controle de iluminação, que eu não vou monitorar e só dimerizar a luz em função da luz natural ou ter um sensor de presença ou ausência. Eu consigo ver reator a reator, isso num sistema de automação e saber se a lâmpada queimou para ter uma ação imediata e falar assim, não, olha, a durabilidade dessa lâmpada é de 20 mil horas, ela está com 19 mil horas de funcionamento, eu vou lá detectar para ver se ela está eficiente, se ela está gerando aquele mesmo lumens, ou se ela queimar, eu tenho uma ação imediata que eu não preciso ninguém me acionando ou abrindo um chamado para eu resolver um problema. Então, hoje a gente tem muita tecnologia que ajuda nessa gestão da operação. E no caso do hospitalar, quando a empresa ela consegue entender isso, ela aplica muito rápido, porque o payback é muito curto. Então, ele gira, assim, a gente fala que tem ação que é no cost ou low cost, né, que é custo zero ou custo muito baixo, que o payback é 1, 2 meses, e a gente tem ação medium cost, que envolve algumas definições de equipamentos e que a gente consegue de 1 a 2 anos. Só quando é realmente uma infraestrutura muito robusta, que antigamente a gente falava, por exemplo, num payback de 20, 15 anos para sistema fotovoltaico, mas também é que barateou, a tecnologia evoluiu e hoje a gente consegue 5 anos um payback de um sistema fotovoltaico, né? Então, normalmente as instituições hospitalares elas ficam com aquele ativo por muito tempo, então são investimentos completamente factíveis e interessantes normalmente para as instituições. E muitas vezes não coloca nessa conta as vantagens para o paciente, né? Ou as Sem vantagens para a dúvida. equipe, que são custos invisíveis ou alocações que não se faz puramente financeiro. Eu acho que dá tempo de mais um debate ainda, que você comentou, e é um assunto que me interessa muito, eu venho pesquisando profundamente isso nos últimos anos, que é a mudança de padrões de consumo do próprio cliente. A mudança de padrão de consumo faz com que você escolha a garrafa de água de vidro e não de plástico, ou que você escolha algumas escolhas para que o cliente cobre da empresa que ele contrata ou compra, e na área hospitalar não é diferente, empresas que dialoguem com aquilo que ele entende como valor. Você comentou sobre, por exemplo, vagas de estacionamento na tua palestra, né? E cada vez mais clientes, por exemplo, de unidades premium, acabam dirigindo carros ah, com matriz energética de abastecimento e não de combustível fóssil. E aí a gente olha para hospitais que não têm ah, vagas ecológicas, ou se tem uma, em termos de serviço isso é muito sofrível. O que você diria para um arquiteto que está nos assistindo, ou para o escritório que está nos vendo, que é associado da BDH, sobre isso? Como observar esse padrão de consumo que o cliente empurra e exige para dentro do hospital e que pode respingar na própria imagem do hospital ao não ter? É. É uma complexidade avaliar comportamento humano, né? Mas a gente consegue acompanhar algumas tendências tecnológicas, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, em carbono, mudanças climáticas, um dos grandes drivers de discussão é a eletrificação. Então, tudo está partindo para uma eletrificação, desde a edificação até o setor de mobilidade. Então, a partir do momento que a gente tem essas tendências, e hoje, quando a gente fala em edificação, a gente vê três grandes temas sendo abordados, que é o tema das mudanças climáticas e como que a gente projeta de forma resiliente para essas futuras mudanças, biodiversidade e saúde e bem-estar, a gente já consegue entender um pouco quais são os hotspots de desenvolvimento de projeto que a gente tem que incorporar em solução. Então, acho que um arquiteto hoje ele tem que ver isso, ele tem que entender que a pessoa hoje consegue ter uma percepção muito melhor em relação a conforto lumínico, conforto acústico, conforto térmico, que ela tem um entendimento hoje um pouco maior em relação à controlabilidade de sistemas de ar-condicionado, porque ela viveu isso de uma forma muito mais intensiva, que a gente tem essa preocupação das mudanças climáticas. Hoje a gente fala, né, da desmaterialização na medida do possível. Então, na hora que você está ali no hospital internado, minha filha passou recentemente por isso, me dava agonia a quantidade de embalagens que vinham junto com a comida, né? Então, os suquinhos, a garrafinha, e daí você pedia mais, vinha aquele monte de embalagem, aquele monte de geração de resíduo que a gente pode trabalhar, sem dúvida alguma, com soluções que vão minimizar esse impacto. Então,
pensar nessas situações de uma geração, que hoje já é a geração que está aí, né? A geração da minha filha, que tem 3 anos, mas é uma geração adolescente que já é mais consciente, que já está aprendendo isso na escola, né? E que às vezes pergunta em casa por que na escola tem reciclagem e por que num edifício residencial a gente não faz a reciclagem em casa porque não tem uma infraestrutura. Quando chega no hospital, ela também quer ver aquela estrutura, ela também quer ver aquilo acontecendo, que ela está aprendendo, né? Então a gente já tem a geração que está exigindo um comportamento diferente. Então, se a gente tem essa geração que já está exigindo e está exigindo muito pautado nessas 3 temáticas, essas temáticas, elas necessariamente precisam estar na discussão de um desenvolvimento de um novo empreendimento. E também para o employee branding, que é o funcionário se orgulhar da onde ele trabalha, Sem que dúvida. às vezes pode ter um discurso muito bonito do balcão para fora e do balcão para dentro ele vê que nada acontece, né? Então, se faz uma reforma, um retrofit até onde o olhar do cliente alcança, né? E aí você entra em áreas de bastidores, às vezes sem estrutura, ou que ele não percebe o mesmo valor para o Exatamente. colaborador e não se recicla, ou tem desperdícios em todos os ambientes. Então, isso também é essa geração de novos funcionários que a gente também tem, e eu tenho discutido isso, o 60 a mais não é o 60 a mais de 10 anos atrás, a criança que está internada na unidade pediátrica, ou que deveria estar, né, você contou que estava lotado o hospital e acabou É, indo para ortopedia. ortopedia, que é também resultado dessa coisa, né, da gente estar com os hospitais cheios e de doenças, que uma coisa retroalimenta a outra. Mas o colaborador também é afetado e também passa a acreditar ou não engajar em relação às práticas operacionais que poderiam atender. Exatamente. Ele trabalha mais feliz quando ele tem uma situação em que ele percebe uma isonomia entre a promessa e a realidade, né? E hoje a gente tem também uma geração nova entrando nesse mercado de trabalho que não aceita ter uma distinção entre o discurso e a prática. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então, na hora que a gente vai num ambiente, numa empresa, às vezes, no setor hospitalar, e vê que o médico ele tem azeite para temperar a salada, mas a equipe de limpeza tem óleo, isso incomoda as pessoas. Essa distinção de tratamento que a gente eventualmente encontra ainda, né, entre profissionais de diferentes linhas de atuação dentro de uma instituição. Então, pensar tudo isso de uma forma organizada, pensar na infraestrutura do paciente, mas pensar na infraestrutura do funcionário, né? Como que a gente tem os espaços para as lactantes funcionárias, né? É um ambiente com muitas mulheres, o setor hospitalar, e às vezes você vai num hospital que não tem um espaço para lactante, para o funcionário usar, né? Não tem um espaço de descompressão, com uma infraestrutura mais acolhedora, né? Para o médico que passou por uma situação de altíssimo estresse, às vezes tem um espaço, mas é um espaço mais coletivo. Então, como que você cria esses ambientes? Como que você cria esses projetos? Como que você faz o uso inteligente desses espaços de uma forma integrada, multifuncional, né? Trazendo facilidade trazendo oportunidades mais interessantes para a rotina de quem está trabalhando, fora, obviamente, o que a gente faz, entre aspas, da porta de casa para fora, que seria a porta do paciente, né? Porque, obviamente, a gente está querendo reter o paciente em relação à NPS, à percepção de qualidade, mas a gente tem que igualmente reter os funcionários e é um custo de capacitação. Ter o turnover é um custo, na verdade, em diferentes frentes, então a gente precisa trabalhar sempre nas 2 ações, né? E faz até parte de um modelo mental, né? A gente vê, às vezes, o mesmo raciocínio que pode pensar, não, meu cliente premium, se eu tenho 3 unidades, uma delas é premium, outra é mid-scale e outro é low cost, e nesse premium, meu cliente vai exigir mais biofilia, eu tenho que mostrar para ele mais greenwashing do que de verdade no DNA da empresa. E acaba não fazendo isso, às vezes, para baixo custo, como se aquele do baixo custo não Merecesse. merecesse ou não fosse também gerar resíduo ou gerar É, resultados negativos para o ambiente. Então, sem às dúvida. vezes também parte de um modelo mental que eu acho que a gente está em processo de desenvolvimento ainda, né? E eu vejo a própria feira, que está privilegiando os estandes ecológicos e que grande parte que seja de material de reutilização. E a gente vê isso com roupa em hospital e vê isso com
com instrumental e com um monte de outras coisas que possam sair daquele modelo descartável, né, onde aquilo era fácil de fazer e ninguém olhava as consequências que aquilo gerava para o ambiente, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente olhar com atenção. Temos tempo ainda para a nossa última colocação tuas últimas palavras, né, de, de contar aí da tua experiência, né, o que você pode nos deixar aí de legado desse bate-papo que a gente teve para o gestor de hospital, para aquele que atua dentro do hospital e que toma decisões em relação a compras ou em relação até a projetos arquitetônicos, de comprar projetos ou de discutir expansões, retrofits, e também para aquele arquiteto que está em escritório sendo demandado, às vezes, projetos que não dialoguem com isto, porque o cliente quer um custo mais baixo e não entende, ainda não tem maturidade para entender aquilo que está sendo ofertado pelo arquiteto. Como que você vê essas duas situações? E suas últimas palavras, por favor. Eu acho que primeiro a gente precisa desmistificar um pouco essa percepção de que a sustentabilidade ESG é mais caro. Ela não é mais cara. A gente consegue trabalhar com inteligência. Eu acho que é importante a gente entender que esse tema ele passa a ser uma disciplina dentro do conceito do desenvolvimento do projeto ou da operação. E partindo desse pressuposto, é importante que ela esteja envolvida desde o início do projeto. Hoje, a gente consegue, por exemplo, com o uso de softwares dentro do desenvolvimento de um projeto, fazer análises prospectivas de operação dessa edificação e trazer para uma realidade antecipada o comportamento daquele edifício para uma tomada de decisão inteligente que vai onerar muito menos o CAPEX e vai me gerar benefício no OPEX. Então, na hora que a gente entende que isso é uma possibilidade, que a gente consegue fazer simulações térmicas, simulações de eficiência energética, simulações lumínicas, simulações de conforto, numa fase muito inicial de projeto, usando o output dessas simulações para que a gente consiga ter um desenvolvimento mais inteligente, a gente consegue muito mais resultado. Então, acho que partir desse entendimento que, sim, a sustentabilidade, o ESG, ele é uma disciplina que ela tem que fazer parte desde o início da concepção, ela vai trazer muito mais resultado e tirar o medo de que essa disciplina, na verdade, só vai agregar um custo depois para se construir ou para se operar a edificação. É um recado importante que a gente precisa trazer aqui dentro dessa conversa. E, acima de tudo, né, entender e reforçar algo que eu já falei, que a gente está num setor que cuida da saúde e que tem um potencial enorme de ajudar a gente a cuidar do planeta. Né? O setor hospitalar ele representa 4% das emissões globais de gases de efeito estufa. Ele pode consumir 2,5 vezes a energia de um edifício comercial padrão em função das suas características de uso. Então, esses números, eles nos trazem um peso da representatividade setorial e do como é importante a gente trabalhar esse assunto, porque é um ciclo que pode se tornar virtuoso, né? O setor, ele cuida da saúde humana, que também consegue ajudar na saúde do planeta, que vai reduzir, né, todos os malefícios que as mudanças climáticas acabam acarretando na própria saúde humana. Então, se a gente trabalha num ciclo virtuoso dentro do conceito do ESG, a gente acaba colhendo muito mais benefício. Espetacular. Maravilhoso. Acho que é uma mensagem importantíssima para esse momento que a gente vive, inclusive, né? Olhando para tanta catástrofes acontecendo, que são resultados, às vezes, dessas premissas que não foram olhadas por muitos anos, por muito tempo, e que agora passa a ser urgente por falta daquele planejamento que deveria ter sido realizado lá atrás. Então, queria te agradecer demais, Adriana Hans, por estar no nosso hub da BDH, aqui na Feira Hospitalar de 2024. Foi incrível essa conversa, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, e espero que você possa estar sempre aqui com a gente por perto. Obrigado e até breve. Eu que agradeço mais uma vez. Bom estar aqui com vocês hoje e espero realmente que a gente possa trocar muito mais e evoluir setorialmente. Obrigada.